alunos e alunas do 6º ano. Eu sou a Dejanira, professora de História. Nessa aula, nós vamos continuar o estudo dos habitantes que moravam na América antes da colonização, antes do contato com os europeus. Então, nós vamos falar sobre os povos indígenas que habitavam o território do atual Brasil. É importante saber que os grupos que aqui moravam antes de 1500 não chamavam o território de Brasil, né? Essa denominação foi dada posteriormente após a colonização portuguesa. Muitos desses grupos chamavam o território de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. E eles também não se auto-reconheciam enquanto um grupo único e nem se chamavam de indígenas, né? Esse nome indígena também foi dado após a colonização, quando os primeiros espanhóis chegaram na América por terem achado que haviam chegado na Índia. Então, nesse mapa aí, nós temos as várias etnias, os vários grupos indígenas que ocupavam o território do Brasil em 1500. É importante destacar os povos tupi, né, marcado aí como os povos tupi-guarani, em verde claro, no litoral brasileiro, que foram os primeiros povos, inclusive, com os quais os portugueses tiveram contato. Hoje em dia também, às vezes, a gente se refere a esses povos como ameríndios, né, que seriam índios da América, ou então povos originários, fazendo referência a esse povo que ocupava o Brasil antes desse contato com os portugueses, com os europeus. É importante saber que, mesmo quando a gente se refere a eles enquanto indígenas, sempre falar no plural, povos indígenas, já que não era um povo único e eles não se reconheciam enquanto povo unitário. Inclusive, vários desses grupos indígenas eram inimigos entre si, né, viviam guerreando entre si, e os portugueses, inclusive, souberam se aproveitar dessas disputas entre eles no processo da colonização. Acredita-se que em 1500, então, viviam no Brasil até cerca de 5 milhões de pessoas, falando cerca de 1.300 línguas nativas diferentes. A maioria desses grupos eram nômades ou seminômades. Uma parte deles vivia, então, da caça, da pesca e da coleta do que a natureza oferecia. Esses grupos normalmente eram nômades, ou seja, quando os recursos na região em que eles viviam ficavam escassos, eles mudavam a aldeia de lugar. Outros grupos também já praticavam agricultura, cultivavam a terra por meio da técnica da coivara, né, que era uma técnica que eles utilizavam o fogo para fazer a limpeza e a preparação do solo para plantar, e cultivavam, por exemplo, a mandioca, que inclusive era a base da alimentação de muitos desses grupos indígenas, e outros produtos. Esses grupos que praticavam agricultura normalmente eram seminômades, ou seja, ficavam mais tempo em um lugar, mas mesmo assim, de tempos em tempos, mudavam a sua aldeia de lugar. Devido a essa diferença dos grupos indígenas, né, era comum haver guerras entre eles, e eles lutavam entre si, por exemplo, para defender o seu território ou conquistar novos territórios. E quando havia essas guerras entre os grupos indígenas, e alguns desses grupos, era comum, como os tupinambás, por exemplo, eles realizarem uma cerimônia na qual eles comiam a carne de um guerreiro do povo derrotado após essa guerra. Essa cerimônia, que era conhecida como canibalismo ou antropofagia, foi vista, né, com olhos de horror pelos portugueses, e inclusive essa prática da antropofagia foi utilizada pelos portugueses para ajudar eles a classificar os indígenas como sendo uma população bárbara, incivilizada, e utilizada até mesmo como desculpa para essa colonização, né? Como se os portugueses tivessem que trazer a civilização para essas terras, onde, na visão dos portugueses, as pessoas que moravam eram incivilizadas, o que não é verdade, né? Era uma questão de cultura diferente. Importante saber também que não eram todos os grupos indígenas que faziam esses rituais de antropofagia, e aqueles que faziam não é porque a carne humana fazia parte da alimentação desde o dia a dia. Era uma questão simbólica realizada apenas em alguns momentos após a guerra, porque eles acreditavam que, ao se alimentar da carne do guerreiro principal daquele grupo que foi derrotado, eles estariam absorvendo a força desse guerreiro e também vingando os seus antepassados que teriam sido mortos por esse outro grupo indígena. Na guerra, era comum, e em outras situações também, né, do dia a dia, era comum que os guerreiros pintassem o seu corpo, e aí nessa imagem nós temos uma
uma tribo indígena que fica localizada no Parque Nacional do Xingu, né, em uma foto de 2015, onde eles fazem essa pintura corporal, assim como os seus antepassados faziam. Assim como a pintura corporal, a arte plumária também é uma outra característica da cultura indígena, e aí nessa imagem, uma imagem também relativamente atual, né, uma foto de 2019, em uma aldeia localizada no Pará, nós vemos então a arte plumária, essa manifestação da cultura corporal, e também como eram feitas as casas, né, chamadas de malocas, que estão representadas aí atrás na imagem. Cada povo indígena, então, se dividiam em várias aldeias, várias tribos, e nelas eles viviam agrupados em habitações coletivas, as chamadas malocas. A disposição dessas malocas dentro da aldeia e a quantidade de pessoas que viviam em cada uma delas variava de grupo, de aldeia para aldeia, né? Em cada etnia eles faziam uma organização de uma forma diferente, mas chegava a morar, às vezes, em algum grupo, até 200 pessoas na mesma habitação, que era coletiva. Em geral, os grupos indígenas eram comandados por um chefe guerreiro, que em alguns grupos é chamado de cacique. A monogamia predominava entre os indígenas, mas em alguns grupos, os chefes guerreiros podiam ter várias mulheres. Os xamãs, que entre algumas etnias, como por exemplo os tupis, são chamados de pajé, eram o chefe espiritual. Então, ele realizava os rituais e as celebrações, era também um curandeiro, então uma pessoa que tinha conhecimento das plantas utilizadas na cura de várias doenças, e utilizavam a reza também nesse processo de cura. E o xamã, o pajé, também era um conhecedor da memória dos antepassados da tribo. Então, era um encarregado de passar para os outros membros da tribo, para as crianças, a história, os feitos daquele povo indígena. Nas aldeias, o trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. Então, aos homens, por exemplo, cabia cuidar da caça, da pesca, da guerra, de preparar o solo para a plantação. As mulheres cuidavam da plantação e da colheita, né, na agricultura, da confecção de alguns objetos e adornos, como cestos, do alimento e do cuidado com as crianças. A terra e também os instrumentos de trabalho para as populações indígenas eram um bem coletivo. Então, eles não tinham essa ideia de propriedade privada que a gente tem. Toda a produção que era feita na tribo seria para alimentar, para sustentar, para uso de todos os seus habitantes. Não havia educação formal, mas de alguma forma as crianças eram preparadas para a vida adulta. E essa preparação, esse ensinamento das crianças não era tarefa só de seus pais, mas também de toda a comunidade, de todos os membros da tribo. Então, os ensinamentos eram transmitidos às crianças pelas brincadeiras, rituais, pelas histórias que lhe eram contadas, e principalmente pelo exemplo dados pelos adultos. Como que foi os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, né? No primeiro contato tiveram muito estranhamento de ambos os lados, esse choque de culturas mesmo, já que eram grupos que tinham costumes tão diferentes. Os europeus, por exemplo, viam a natureza como fonte de riqueza, enquanto os indígenas tinham uma relação de respeito com a natureza e só retiravam dela aquilo que eles precisavam para sobreviver. Os indígenas não tinham o costume de produzir excedente para comercializar, para gerar riqueza, igual os europeus, os portugueses faziam. Isso, inclusive, gerou uma ideia preconceituosa na cabeça dos portugueses de que os indígenas seriam preguiçosos, por trabalhar só o tanto que eles precisavam para o sustento da aldeia, né? O que não é verdade, é apenas uma questão de cultura diferente. Outras diferenças, né, que eles se estranharam no momento. Enquanto os europeus vestiam roupas pesadas, os indígenas andavam nus, e os indígenas se agrupavam em comunidades baseadas na igualdade social. Muitas nações indígenas foram dizimadas, né, chegaram a quase desaparecer, teve muita mortandade nesse contato com os portugueses. Devido às guerras mesmo, né, por os portugueses estarem invadindo o território desses povos originários e muitos deles tentarem resistir a essa invasão, então desses conflitos gerou muitos indígenas morreram. As doenças também que foram trazidas pelos portugueses, para as quais os
indígenas não tinham um sistema imunológico resistente para essas doenças, nem conheciam, né, a cura dessas doenças novas que chegaram, causaram epidemias e levaram muitos indígenas à morte também. E também o trabalho forçado contribuiu para essa alta mortalidade dos indígenas nesses primeiros tempos, em que muitos deles foram utilizados como trabalho escravo mesmo pelos portugueses. E em relação à população indígena no Brasil atualmente, aí nós temos um mapa que compara. O mapa menor está mostrando a distribuição pelo território brasileiro das etnias indígenas em 1500. E o mapa maior está mostrando a distribuição pelo território brasileiro desses grupos indígenas atualmente. Então, a gente vê que diminuiu bastante, né? E que as populações indígenas que vivem no Brasil hoje estão mais concentradas na região norte e centro-oeste do Brasil, e menos na região litorânea, que foi justamente onde teve esse primeiro contato com os portugueses, e a maioria da população foi dizimada já no período colonial. Estima-se que hoje existam no Brasil cerca de 800 mil indígenas, agrupados em 231 povos e falando menos de 200 línguas diferentes, né? Então, se em 1500 chegavam a ter até 5 milhões de pessoas, diminuiu bastante, né, para os dias atuais. As culturas indígenas marcaram o nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossas línguas. Então, muito do que nós temos na cultura do brasileiro hoje em dia veio de influência indígena. Por exemplo, o hábito de tomar banho diariamente, questões utilizadas na nossa alimentação e nas palavras que nós falamos, né? Tem uma pesquisa que mostra que cerca de 80% das palavras que nomeiam plantas e animais brasileiros vêm de origem do idioma indígena. Já que os portugueses não conheciam essas plantas e animais, então eles passaram a usar denominações que eram de origem indígena e que fica até hoje, como capivara, tamanduá, por exemplo. Durante os últimos séculos, então, desde o período da colonização, o contato dos indígenas com outros povos que aqui se estabeleceram levou a influências culturais de ambos os lados, né? Então, teve uma troca de culturas, não só os indígenas foram influenciados pela cultura do branco europeu, mas o contrário também aconteceu e a cultura indígena se transformou, né? Ela não ficou estática como era lá em 1500. Então, é um erro a gente pensar que quando no senso comum as pessoas falam assim, não é índio porque usa internet, porque usa carro e coisas desse tipo. O que faz a pessoa ser considerada indígena é o autorreconhecimento, é ela querer preservar aquela cultura. Independente se ela escolheu ou se foi possível continuar vivendo da sua forma tradicional lá na floresta, ou se ela escolheu ou precisou mudar para cidades, por exemplo. Então, em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, né, concedida pelo Estado, um território reservado para essa população indígena, que foi o Parque Indígena do Xingu. Atualmente, cerca de 13% do território do Brasil são de terras indígenas, e a Constituição de 1988, ela considera um direito dessas populações indígenas ter o território que eles habitavam tradicionalmente demarcado enquanto uma terra indígena, né, reconhecida pelo Estado brasileiro e pela Justiça. E aí, nesse mapa, nós temos a demonstração de onde ficam localizadas essas terras indígenas. Quanto mais verde escuro é o estado no mapa, significa que tem mais terras indígenas nesse estado, e quanto mais verde claro, que tem menos terras indígenas nesse estado. Essa bolinha que está aí, uma parte verde e uma parte vermelha, demonstra que a parte verde são aquelas terras indígenas que já foram legalizadas, né, que já foram reconhecidas enquanto propriedade, enquanto terra que é disponível para ser utilizada por esses índios. A parte vermelha são aquelas terras que ainda estão em disputas, né, que os indígenas já habitam essas terras tradicionalmente, mas ainda não foi reconhecido o direito pelo Estado brasileiro para eles. E nessas áreas em disputa, principalmente, os indígenas vivem tendo que enfrentar invasões das suas terras, por exemplo, por madeireiros, criadores de gados e garimpeiros que estão constantemente tentando expandir as suas áreas e adentrando a essas terras indígenas. Então, os indígenas que ainda resistem no Brasil atualmente têm que estar constantemente tentando lutar para manter a sua cultura viva e para garantir os seus direitos.
Por isso mesmo é importante que esses indígenas ocupem outros espaços que, às vezes, no nosso senso comum, a gente não acha que seriam ocupados por eles. Então, por exemplo, tem indígenas que foram eleitos deputados, que é um espaço importante para eles lutarem por seus direitos, que tem páginas na internet e aí usam esse espaço também para divulgar as violações que eles sofrem aos seus direitos. É importante eles estarem nas universidades e em outros espaços, e isso não faz com que eles deixem de ser indígenas. Espero que tenham conseguido despertar um pouco a curiosidade sobre esse assunto, né, dos indígenas que viviam no Brasil, tanto no período da colonização portuguesa quanto atualmente. Fiquem bem, até a próxima aula.